Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário VGR11, Valora Renda Imobiliária, fundo de investimento imobiliário, passando aqui os principais pontos como comentário gestor, para a gente ver um pouco aí as movimentações desse último mês, como é que está a situação aí de vacância, a alavancagem, que eu acho que é o principal ponto aí em relação a esse ativo. É um fundo que entrega um dividendo muito alto, até para papel, se a gente comparar aí um fundo de papel que geralmente paga 1,2, 1,3, aqui a gente tem mais de 1,5 de yield, algo muito fora da curva mesmo, mas tem aí esse risco também da alavancagem, que eu vou mostrar aqui um pouco durante o vídeo, o portfólio como se encontra atualmente e também a DRE. Lembro sempre, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não se esquece do like, e também seu comentário é importante demais. Se você investe no VGRI, não tem coragem de adicionar essa pimenta aí na carteira, tá de olho para investir, enfim, seu comentário é importante demais aqui no engajamento do canal. Dito os avisos e pedidos, deixa eu só passar rapidinho aqui os indicadores, como se encontram hoje. Nós temos 9,59 de dividend yield, isso porque não atingiu ainda 12 meses de rendimentos anunciados. A cota agora nos R$ 9,07, negociando aí mais próximo à sua mínima histórica. Já negocia aqui abaixo do VP, 7% abaixo do VP. Valor patrimonial é R$ 9,71. Patrimônio líquido ali de 325 milhões para 303 milhões que ele tem de mercado. Quantidade de investidores ainda é pequena, 2.378 cotistas, mas por ser base 10 e com esse rendimento, eu tenho para mim que ainda vai crescer bastante essa base de investidores. Não tem participação no IFIX ainda e a liquidez média dele é em torno de R$ 100 mil. Para pequeno, médio investidor não é problema, mas para grande investidor acaba complicando um pouco aí com essa liquidez de 130 mil. Recentemente a gestão até anunciou uma emissão de cotas, não sei se vai ser 100% bem sucedida, mas caso seja, vai ser uma boa aí para aumentar um pouco a liquidez e quem sabe a base de investidores. Voltando aqui para o relatório gerencial, temos aqui o objetivo do fundo, embora hoje a gente vê que a gestão é focada em lajes corporativas, mas o objetivo, o fundo tem como objetivo investimento em ativos alvos imóveis, ações imobiliárias, participações em SPS, cota de FIP imobiliário, cota de FII, CEPAC e outros títulos em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Então a gente percebe aqui que não é um fundo que tem como alvo apenas imóveis, pode ter aí um monte de ativo, inclusive ações imobiliárias. Taxa de gestão e administração é um pouquinho salgada, um pouquinho ou muito salgada, deixa aí para vocês optarem nos comentários, o que é que vocês acham, mas 1,30 é um pouco acima da média e na taxa de performance não haverá cobrança. Então, o fundo tem uma taxa de gestão e administração um pouco mais alta, mas não tem taxa de performance. O rendimento aí anunciado no último dia útil de cada mês. E a gestão, que é a Valora e a administração Banco do Ecoval, assim, se não me engano, como o VGHF11, o VG também é administrador Banco da Ecoval, e a gestora que é a Valora, né? Comentário gestor, a carteira de imóveis fechou o mês com a vacância de 6,2%, uma vacância para o segmento de lajes baixa, mas até porque o fundo também já comprou os ativos aí com a vacância nesse nível, com contratos um pouco longos, uma vacância financeira de 6,2% sem alteração em relação ao mês anterior. A distribuição de rendimentos referente ao mês foi de 15 centavos por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de 21,5% ao ano sobre a cota patrimonial. Desde o início, 4 meses, o fundo acumulou uma distribuição de 57 centavos por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de 20,3% ao ano sobre a cota patrimonial. De fato, pessoal, é uma coisa que, se você olha esse dividendo do VGR11, eu confesso para vocês que a mão coça para comprar um negócio desse. Você receber aí 1,6 de yield, vamos botar aqui no Status Invest, 15 centavos por cota, na cotação de 9,20 dava 1,6. Na cotação agora de 9,7, a gente vai ter basicamente 1,7 de yield. É muito, mas muita coisa mesmo. Então, se a gente olha apenas o dividendo, de fato é um fundo extremamente atraente, o yield. Só que é importante você olhar os riscos do negócio também. Não olhe só apenas a rentabilidade que ele está entregando, até porque essa rentabilidade não deve durar muito tempo por conta da alavancagem aí, carências e tudo mais. Eu acho que esse rendimento não deve ultrapassar muito ali a marca de 2 anos, 1 ano e meio de resultado de 15 centavos por cota. Foi assinado o distrato do inquilino no quinto andar do imóvel Cidade Jardim, contudo, sem que o andar ficasse um dia vago, a gestão fechou a expansão do Pátria nesse mesmo imóvel. O ponto, pessoal, desde o último vídeo que eu fiz do relatório do VGRI, que me chamou a atenção é isso aqui. O valor de aluguel negociado com o Pátria é 22% maior do que o aluguel que o inquilino anterior pagava. O reajuste que eles têm conseguido colocar aí para os inquilinos vem sendo uma coisa que
me chama muita atenção. 22% acima do que o inquilino anterior pagava é muita coisa. E ainda tem mais. Concomitante a isso, adiantamos as discussões com o Pátria sobre a revisional do nono andar e já fechamos um valor 24% maior do que o que eles pagam hoje, além de estender o prazo contratual em mais um ano e meio com vencimento em 7 de 2019, 2029. Então, essas duas partes aqui, ou melhor, essa parte aqui de renegociação dos contratos é um ponto que me chama muita atenção. Se vocês pegarem relatórios anteriores, vão perceber aí que de vez em quando tem revisional, é uma revisional de 15, 20% acima do aluguel atual. É muita coisa. Embora aqui a gente vê que tem uma certa carência que eles destacam com as penalidades e acordo fechado com o inquilino anterior, os valores recebidos quase que suprem a carência dada ao Pátria nesse andar. Então o inquilino vai entrar, a Pátria vai assumir aí esse quinto andar, que iria ser vago, iria ficar vago, mas não vai ficar, só que na base de uma carência. Só que como o inquilino anterior está saindo antes do tempo, vai pagar um certo valor e, consequentemente, vai compensar aí a carência que vai dar ao Pátria. E, portanto, essa mudança de locatário não afetará o resultado do fundo. Na verdade, a partir de setembro terá incremento na diferença do aluguel negociado. Olha o que, é que pode acontecer com o provento do fundo aí nos próximos meses. Ponto importante, pessoal, e aqui que eu acho que entra um pouco do risco do negócio alavancado. O negócio alavancado está tudo bem, é uma maravilha, mas se o negócio alavancado dá um azar, complica um pouco a situação. Primeiro, nós temos uma vacância de 6%, que acaba custando caro profundo, porque é alavancado. Segundo, inadimplência. Além disso, a WeWork não efetuou o pagamento do aluguel, tanto em maio quanto em junho, quanto os relatórios mais atualizados, que eles até colocam aqui, também não pagou aluguel de junho com vencimento em julho. Então, o fundo tem um problema com o WeWork aí de inadimplência, não é só o VGRI, a gente tem o Vino 11 também, que é bem conhecido, com problema com a WeWork. Se não me engano, agora é o RCRB, que também tem problema com esse inquilino. Enfim, tem vários fundos imobiliários que têm esse inquilino no seu portfólio e todos estão com a mesma situação. Até o último fato relevante que a gente viu aí, de vários fundos imobiliários que tem, pelo que dá para ver, o WeWork vai pular fora. Vamos botar o inquilino para fora do andar, porque não está pagando. Já há vários meses aí, já tem 3 meses de inadimplência. Após algumas alterações com o inquilino, interações, melhor dizendo, com o inquilino, como também com o coproprietário do BFC, a gestão tomou as medidas cabíveis, notificando ao WeWork e também a sua fiadora. Conforme comunicado ao mercado no dia 1º/7, a receita desse inquilino representa 5,8% das receitas totais do fundo. O fundo tem aqui uma vacância, vamos botar aqui para o início, de 6,2% do portfólio, mais 5,8% de inadimplência. Então, a gente tem ali 12% da receita dele sendo impactada. 12% para um fundo alavancado aqui complica um pouco, acaba custando um pouco aí para o cotista. Essa parte aqui é que é o ponto, que eu pessoalmente gosto muito da ideia de alavancagem. Eu tenho um pouco o pé atrás quando a alavancagem é grande demais em relação ao patrimônio, porque eu já vi muitos exemplos aí no mercado de que a alavancagem é alta demais e as coisas não andaram bem, acabou custando caro, mas quando o negócio dá certo, a rentabilidade que entrega para o cotista também é bastante alta. Aqui a gente vê um crescimento na base de investidores de 1.903 versus 1.721. Quando a gente pega aqui o último informe mensal, deixa eu voltar aqui mais uma vez, o último informe mensal já apresenta aqui 2.378 cotistas. Então, a base de investidores vem crescendo aí nos últimos meses, até porque, como eu falei, se rendimento alto, eu acho difícil não chamar a atenção do investidor, é base 10 também, o que acho que acaba atraindo mais atenção. Aqui nós temos a carteira de ativos, pessoal, vocês podem ver que são 6 imóveis no portfólio, 6 imóveis. Temos aqui dois ativos que é AAA, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Temos 2 classe B e 2 classe A na história. Então ele tem aqui um pouco de ativos na cidade de São Paulo, que não é a melhor qualidade. O edifício Volkswagen, a gente vê que tem vacância zerada, financeira e física, mais o edifício Buriti, que é classe B aí também, 15,2% de vacância física, 15,2% de vacância financeira. A principal vacância do fundo está aqui nesse imóvel, que é um ativo classe B. O problema do classe B é isso, porque para ele ser ocupado, na maioria das vezes, os ativos da região, os melhores ativos, é que precisam estar todos ocupados para depois os locatários procurarem a ter um pouco mais de concorrência e, consequentemente, buscar os ativos que têm uma menor qualidade. Então, os primeiros da lista, os AAA da vida, é quem são os primeiros beneficiados aí com a volta das empresas em busca de imóveis para alugar. Nós temos aqui o Rio de Janeiro, zero vacância.
que é o AAA, e nós temos aqui mais uma outra vacância no BFC, que é o que eles falaram ali agora, vacância de 7,6, mas a financeira é 15, por conta desse período aí de carência. Composição do patrimônio, pessoal, aqui que tem um ponto que eu acho que pega também de atenção, por conta da alavancagem. A gente vê a vacância, na minha opinião, vacância muito tranquila, isso aí acho que não dá para negar. Você tem um fundo de lajes corporativas com 6,2% de vacância, é nada, porque a maioria das lajes aí tem mais ou menos uns 15, 20% de vacância. Então, essa parte aqui eu acho tranquilo em relação a eles. Aqui eles colocam até sobre a vacância financeira. Vacância financeira refere-se à receita potencial das áreas que estão vagas ou em período de carência em relação ao total da receita do imóvel. Por isso que a vacância financeira, no caso do BFC, está maior por conta da renegociação que eles fizeram aí. Composição do patrimônio, nós temos aqui quase que 1 bi de patrimônio de ativos aí. 958 milhões de reais em ativos, sendo que 923 milhões são imóveis, tem 6,8 milhões em CRIs, 19 milhões em renda fixa, aluguéis a receber de 5,7 milhões e outros ativos 2,7 que eles não destacam que seriam esses outros ativos. Patrimônio muito considerável já. Só que ele tem de ativo 950 milhões, mas o passivo dele é 634 milhões de reais. É muita coisa. Representação de 66,18%. Aqui que me dá um pouco de medo na tese do VGRI. Tem um dividendo altíssimo? Tem, mas esse ativo aqui eu acho que quem compra tem que comprar sabendo. Aqui é para ser a pimenta da carteira, que se o negócio der certo, vai explodir aí o rendimento, como já é, e possivelmente valorização do patrimônio. Pode ser que a cota não acompanhe, mas o patrimônio pode subir. Em compensação, se as coisas derem errado, pode custar muito caro. Então, acho que aqui é o ativo que é o estilo pimenta. Você tem que ter isso em mente. Não é o ativo mais conservador da bolsa. Não é o ativo que você vai comprar e fechar o olho e nunca abrir um relatório. É um ativo, na minha opinião, assim como todos, eu acho que a pessoa tem que acompanhar todo o relatório. Mas eu acho que quando você compra pimenta, você compra ativo mais arrojado, você tem que acompanhar no detalhe cada informação. Vocês podem ver que a alavancagem dele é concentrada aqui em obrigações por aquisições, que são os ativos aí que eles compraram, se não me engano, foi do BRCR11. Se não me falha a memória, foi do BRCR. Rendimentos a distribuir, que foram ali 5 milhões de reais, e o patrimônio líquido aqui 324 milhões. Então, qual o ponto aqui, pessoal? Ele tem um patrimônio de 324 e um ativo de 950 milhões, sendo que 923 é imóveis. Se a gente imaginar, por exemplo, que no final do ano vai ter reavaliação do patrimônio dele e o patrimônio dele sobe aí 10%, reavaliou os imóveis 10% acima do atual. Poxa, o patrimônio líquido dele aqui vai dar um salto, vai dar um salto. Então, a alavancagem tem esse negócio. Se der certo, de fato, o negócio pode andar, mas se der errado, também pode custar um pouco caro. Então, aqui é a situação do fundo. O caixa dele aqui, a gente vê, se a gente junta renda fixa mais CRIs, a gente tem em torno ali de 25 milhões de reais, que é um valor até considerável, se bem que se a gente coloca 600 milhões de passivo não é nada, mas o principal é ficar de olho nas amortizações. Quando será paga essas amortizações? Para quem tem 19 milhões de reais hoje. Aqui a gente tem a DRE, vocês podem ver que o fundo vem tendo uma receita ali de 5 milhões e pouco. Nos últimos meses caiu. Eu acho que esse impacto aqui, que vocês podem ver, 5 milhões e 61 mil em imóveis versus 5,3 milhões versus 5,1 milhões, é por conta da inadimplência da WeWork fazendo efeito aqui na receita dele. CRI, vocês podem ver na mesma faixa. Ativos em liquidez reduziu se comparado aos meses anteriores. As despesas é 785 mil. 785 mil para 5,2 milhões. Só que despesas administrativas, nós temos aqui 351. Uma despesa tranquila, na minha opinião, administrativa. Operacional, 434 mil. 351 mil de administrativa, 334 de operacional. Eu não sei se a gestão coloca aqui, acho que eles não destacam aqui mais detalhes, mas essa despesa operacional aqui não faz muito jus à alavancagem que ele tem. No dia que ele começar a pagar carência, amortização e juros por completo aí desse negócio, pode ter certeza que essa despesa de alavancagem aqui, despesa operacional, não vai ficar só em 434 mil. Esse valor vai dar um salto. Então, acho que isso aqui é um ponto importante. Aqui não é bem a realidade do fundo, essa despesa apenas. Se fosse para pagar tudo aí, o fundo tem 600 milhões de dívida. Se fosse para pagar tudo, mês a mês, juros e correção monetária, com certeza esse valor seria muito, mas muito acima disso. Então, essa aqui acho que é um ponto que eu preciso destacar para vocês. Resultado passivo de distribuição, vocês podem ver que vem ficando abaixo de 5 milhões e eles vêm distribuindo 5 milhões.
4,8 milhões, 4,4 milhões, com certeza impactado aí pela inadimplência da WeWork, e vem distribuindo 5 milhões, que é 15 centavos. Só que a gente já viu ali que teve ativo que eles fizeram renegociação, com 20% acima no valor da receita. Então, eu acho que isso aqui vai equilibrar facilmente aí nos próximos meses a receita, chegando ali mais próximo a 5 milhões, que é o que eles vêm distribuindo aos investidores, e o de altíssimo aí, equivalente a IPCA mais 15. IPCA mais 15 dá trabalho para tu achar um negócio que entrega um resultado desse. Acumulado, nós temos aqui 1 centavo por cota, vem reduzindo, era 3, caiu para 2, que caiu para 1, por conta dessa parte aí de receita menor. E aqui a gente tem o rendimento que vem sendo distribuído, os prazos dos contratos, pessoal, bem importante aqui. Primeiro, nós temos aqui o Cidade Jardim, que representa 31% da receita dele, o BFC representa 21,2%, sendo que a gente teve aí a alocação agora que eles falaram, o BM336, 15,2%, Volkswagen representa 15,7%, Buriti 13,3% e o Transatlântico representa aqui 2,8% da receita. Vencimento dos contratos, temos aqui quase 5 anos, é um contrato, um prazo razoável, sendo que esse ano de 24 não tem nada, mas ano que vem tem 25% da receita dele para vencer. Acho que isso aqui é um ponto de atenção, porque a gente está falando de um fundo alavancado. Ver fundo alavancado com vencimento curto é um ponto de atenção. Índice de reajuste, nós temos aqui quase tudo no IPCA, 76% de IPCA. Mês de reajuste, pessoal, a gente tem algumas coisas aqui para esse ano, para esse final de ano. 15% em setembro, mais uma parcela aqui de GPM e IPCA em torno de 10% para novembro e mais 15% em dezembro. Então, nós temos aqui uns 40% para vencer ou para reajustar nesse final de ano, o que pode ajudar a receita dele subir aí uns 4 ou 5%. Então, acho que isso aqui pode ajudar também a receita do fundo nesse curto prazo. Aqui a gente tem um detalhamento de ativos, pessoal. Vou ver se eu consigo encontrar aqui no relatório sobre a alavancagem. Eu não vi aqui a informação ainda sobre o cronograma de pagamento, que eu acho que isso aqui é um ponto muito importante. Vocês podem ver aqui o vacância do edifício Jardim zerada, ele tem 50% de participação. Aqui a gente tem quem são os inquilinos, sendo que o Banco ABC é o principal, representa a metade. O edifício BFC tem 7,6% de vacância. Tradicional, edifício da Avenida Paulista, um ativo está situado em frente à cidade de Matarazzo, área de maior crescimento e valorização na região. Aqui a gente tem o Banco Pan como um dos principais e a WeWork, que tem aqui uma representação também boa. O BM336, zero vacância, 49% eles compraram. O BM336, vocês me corrijam, mas eu acho que foi comprado do Vino 11. Vino 11 que vendeu uma parcela há pouco tempo aí, imóvel do Rio de Janeiro, aqui a gente tem até o inquilino, a Vinci. Volkswagen, o edifício Volkswagen, nós temos aqui 0% de vacância, que é um classe B, tá aqui a imagem do ativo. Edifício Buriti, que tem uma vacância maior, 15%, é um ativo com uma classificação um pouco inferior, classe B. Nós temos Banco Pan e GM aqui como os principais inquilinos, já que 15% se encontra vago. Transatlântico, a gente tem 12,5% de vacância, ele é detentor de 28% de participação desse ativo. E os principais inquilinos, aqui a gente tem um com 50% e outro com 37%. Vocês podem ver que a maioria dos ativos tem aí, em média 2, 3 inquilinos, não são vários inquilinos. Aqui a gente tem os vencimentos, aqui é a alavancagem. Opa, vamos ver a alavancagem. Isso aqui acho que é o ponto principal. Aquisição a gente tem aqui nesse mês, nesse ano de 24. Vocês podem ver aqui os prazos, 113 milhões de reais desse ativo, mais 28, mais 113, mais 33 milhões de reais. Aqui vocês podem ver que algumas coisas são corrigidas pela inflação, outros pelo CDI, CDI mais 3, um pouco salgado aí, mais CDI mais 0,25 nesse. Cronograma de amortização da dívida, vocês podem ver que 25, 26 e 27 não tem quase nada. Então, o principal impacto do fundo aqui vai estar em 2028, com quase 100 milhões de reais para pagar. Até lá, a gente espera que o fundo consiga fazer alguma emissão de cotas para ajudar a situação, mas isso aqui é um pouco de atenção para 2028. Para o curto prazo, eu diria que a situação no fundo está confortável, porque ele tem aí 25 milhões de reais mais ou menos em CRI renda fixa, sendo que ele não tem nada mais para pagar nesse ano de 24, e 25 ele tem ali menos de 20 milhões de reais. Então, até 2026, um pouco de 2026, acho que o fundo tem uma situação confortável aí de caixa para poder fazer frente a essa alavancagem. Depois disso, aí a situação complica um pouco. Isso aqui que eu não gosto da alavancagem.
quando ela tem um impacto, quando ela tem um ano que tem uma representação muito grande. Se ela fosse todo nessa mesma situação aqui, de 30 a 40 milhões por ano, acho que seria maravilhoso. Agora, quando tem aqui, do nada, uma barra desse tamanho comparada às outras, me deixa um pouco de atenção, porque se em 2028 o mercado não tiver bom, como é que a gestão vai conseguir pagar isso aqui? Vai ter que vender ativo a que preço, se o mercado não tiver interessante para venda? Então, isso aqui é um ponto que eu não gosto. Eu gosto quando o cronograma ele é mais equilibrado, tem mais ou menos a mesma coisa por ano e com um prazo muito longo. Quando tem assim anos que representam muito, me deixa um pouco com o pé atrás, porque nunca se sabe como é que vai estar a situação do fundo lá em 2028. Aqui a gente tem o número de cotistas, que foi o que falei, informações complementares, quantidade de cotas, volume médio aí que vem negociando. Aqui ele já coloca no relatório R$ 700 mil, lá no site Sato Invest só mostrava em torno de R$ 100 mil por mês. Então, ainda bem que a liquidez vem aumentando, e aqui a gente já chegou ao final do relatório gerencial. Então, acho que os pontos principais do VGRI, pessoal, creio eu que eu consegui passar para vocês. Aqui, a alavancagem deles, eles não trazem tantos detalhes, assim, na minha opinião, em relação a essa alavancagem. Acho que fica alguns pontos aí para a gente acompanhar. Se vocês tiverem mais coisas para destacar no relatório, eu agradeço no vídeo, eu agradeço de coração. E seu comentário, se você investe nesse ativo, tem interesse em investir, deixa aí a sua opinião, que eu agradeço de coração.